Cadê o pessoal que vai fazer Enem? Olá, gente, tudo bem? Olha só, aqui é o professor Cícero falando com vocês. E nós temos um assunto simples, rápido, prático e que às vezes não é muito abordado no caminho aí para a prova do Enem. E quando aparece, pouco é acertado, tá? Acompanha comigo. Meu Deus, se eu mostrar essa foto à minha mãe, ela ia dizer, que cara lindo. Ai, só eu mesmo. Bem, exatamente, gente, módulo de um número real, tá? Eu queria que você analisasse aqui, ó, a reta real. Eu coloquei o zero ali, os números positivos à direita, os negativos à esquerda, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Tem infinitos números, eu representei alguns números inteiros, certo? Bem, eu vou definir para você o módulo de um número como sendo a distância desse número até o zero, tá legal? Então o módulo de x é a distância do x até o zero. Isso significa dizer que se eu perguntar com você que é o módulo de 3, você vai me dizer que é 3 unidades, pois é a distância do 3 até o zero. 1, 2, 3 unidades. Se eu perguntasse o módulo de menos 4, 1, 2, 3, 4 unidades, a distância até o zero. O módulo de zero é esperado que seja zero, porque é a distância do zero até ele mesmo. Então daria 0 unidade, tá legal? Então, em geral, a gente pode dizer que o módulo de x é o próprio x, se ele for positivo ou se ele for zero, tá? E é menos x caso ele seja negativo. Imagina, o módulo de menos 4 seria menos 4, ou seja, 4, tá legal? Tem algumas propriedades que vale a pena demais a gente anotar de módulo, que é a seguinte. Primeira propriedade, você percebeu que o módulo ele meio que protege o resultado de um possível número negativo. Então, o módulo de um número real, ele é maior ou igual a zero sempre. A tradução dessa estrutura lógica aqui, ó, significa sempre, forever, para toda a eternidade e até o fim dos tempos, né? A gente lê esse A de cabeça para baixo como sendo para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? É maior ou igual a zero. Se o módulo de x for zero, isso só acontece se e somente se o x é zero. Tá legal? Terceira propriedade, se você escrever a raiz quadrada de x ao quadrado, é uma outra maneira da gente identificar o módulo de x, tá bom? Raiz quadrada de x ao quadrado, módulo de x. Inclusive o quadrado, ele faz o mesmo papel em termos de sinal do módulo. O módulo protege o resultado de um número negativo. O quadrado também faz isso. Se você pega uma expressão e eleva ao quadrado, uma expressão de números reais, ela não vai dar negativa, tá? Então a gente pode dizer, ó, que o quadrado do módulo de x é igual ao módulo do x ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado. E isso nos dá uma maneira, por exemplo, de a gente eliminar o módulo numa expressão. Se eu tenho uma expressão em que eu quero que o módulo saia, o que é que eu faço? Eleva ao quadrado. O módulo protege o resultado de número negativo, o quadrado também. Então, preciso os dois estar escritos ao mesmo tempo. O módulo sai e fica só o quadrado. Por último, a desigualdade triangular. É assim que a gente chama essa desigualdade, tá? O módulo de x mais y, sendo x e y dois números reais, é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Se esses números x e y tiverem o mesmo sinal, tipo os dois são positivos ou os dois são negativos, ocorre a igualdade. Agora, caso eles tenham sinais contrários, né, aí ocorre o sinal de menor. Se um deles for zero, também ocorre a igualdade. Tá legal? Um primeiro exemplo aqui que é aplicado à estrutura de módulos seriam as equações modulares, tá? Olha, o que significa eu perguntar para você o módulo de x igual a 2? Quais seriam os números reais em que o módulo dele vale 2? Ora, lá na reta, ó, o módulo igual a 2 significa a distância ser 2 unidades do zero. Então eu contaria 2 unidades para a direita, aqui, 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Ficaria assim. O módulo de x é 2, se e somente se o x é 2 ou x é menos 2. Então, em equações desse tipo, a gente sempre vai ter uma solução à direita e uma solução à esquerda. Tá legal? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que se esse número da direita, no caso aqui o 2, que eu vou representar por uma letrinha A, for maior ou igual a zero, a gente pode escrever que o módulo de x é A se e somente se x é A ou menos A. Tá? Você iguala um número ou a menos um número.
tá bom? Exemplo, resolva a equação, um módulo de 2x menos 3 igual a 5. Então o que a gente vai fazer? Pegar a expressão daqui de dentro do módulo e igualar a 5 ou a menos 5. Você passa esse menos 3 para lá somando, ó, 5 mais 3, 8, menos 5 mais 3, menos 2. Você passa o 2 dividindo, você vai ter as soluções 4 e menos 1. Solução da equação, menos 1 e 4. Perceba que essa equação tem duas respostas, menos 1 e 4. Tá? Vamos ver um exemplo aplicado, um exemplo contextualizado. Em um determinado mês, verificou-se que o número N de pessoas que compravam no supermercado Cisso Barato era dado pela lei N de x igual a 20, que multiplica o módulo de x menos 25 mais 300, em que x igual a 1, 2, 3, até 30 representa cada dia do mês. Tá? Primeira pergunta: quantas pessoas compraram nesse supermercado no dia 2? Ele quer que no lugar de x a gente ponha 2. Vamos lá, ó. N de 2 é 20 vezes 2 menos 25 mais 300. 2 menos 25 dá menos em 3. O módulo de menos em 3 dá 23 positivo, vezes 20, 460. Que quando você somar com 300 dá 760 pessoas compraram no supermercado no dia 2. Tá legal? Uma segunda pergunta: em que dia do mês 400 pessoas compraram produtos no supermercado Cisso Barato? Ele quer que a gente pegue agora a expressão da função e iguale a 400, tá? Façamos isso. Ó, eu vou passar o 300 para lá, vai ficar 100, né? E ao passar o 100 para lá, ao passar o 300 ficando 100, a gente vai passar o 20 dividindo. Aí 100 dividido por 20 dá 5, tá? E essa equação é parecida com aquela primeira que a gente fez agora há pouco, em que eu vou igualar a 5 ou a menos 5. Tá bom? Então x menos 25 vale 5 ou vale menos 5. Se você passar o 25 somando, você vai encontrar x igual a 30 ou 20. O que significa isso? Que foram registrados 400 pessoas nos dias 30 e 20 desse mês. Tá legal? Mais um exemplo, para a gente fechar essa primeira parte aqui, ó. As alturas das mulheres adultas que habitam em certa ilha do Pacífico satisfazem essa desigualdade, em que H é a medida em centímetros. Então a altura máxima de uma mulher dessa ilha em metros é... vou aproveitar isso aqui para falar sobre inequações logarítmicas também. Tá? Como a desigualdade tem que ser menor ou igual a 1, vou colocar uma reta real aqui, colocando o 1 e o menos 1. Tá? Então quais seriam os números em que a distância até o zero seriam menores que 1? Todos aqueles que estivessem nessa região por onde o mouse está passando, de menos 1 até 1. Essa daqui, exatamente. Então, qual é a ideia? É pegar isso aqui de dentro do módulo e dizer que tem que estar entre menos 1 e 1. Tá legal? Então, H menos 153 sobre 22 é menor ou igual a 1. Isso equivale a dizer que essa expressão de dentro do módulo vai de menos 1 até 1. Nessa desigualdade, a minha intenção é isolar o H. Então, se eu multiplicar todo mundo por 22, eu corto esse 22, vai ficar menos 22 à esquerda, 22 à direita e o denominador sai. Usando um artifício parecido, se eu somar os três membros da desigualdade com 153, eu vou ter menos 22 mais 153 dá 131 e 22 com 153, 175. Como ele quer a altura máxima seria de 175 centímetros ou 1,75 metro. Isso está na letra D de dado, D de jeans, D de The End. Galera, obrigado aí por ter assistido a esse vídeo, obrigado pela participação, um cheiro no coração e até a próxima. Valeu!